Ser escolhido significa fazer uma seleção consciente diante de opções disponíveis. Por exemplo, ao escolher uma participação, decidir sobre o tipo de igreja e doutrina a seguir ou optar por ser um cidadão cumpridor da lei. Estamos exercendo escolhas em diversas áreas da vida. Embora Deus possa guiar e direcionar, a responsabilidade última recai sobre as decisões individuais. Ao considerar se fomos escolhidos por Deus, é importante compreender que suas escolhas não seguem nossos padrões ou entendimentos. Um exemplo é Saulo de Tarso, conhecido por perseguir os cristãos. Deus decidiu transformá-lo em um poderoso apóstolo, demonstrando que seus caminhos não são previsíveis ou limitados pelas nossas expectativas. A pergunta sobre ser escolhida por Deus muitas vezes surge quando não investimos tempo suficiente em nosso relacionamento com Ele. João 15, versículo 16 destaca que não escolhemos a Deus, mas Ele nos escolhe e nos designa para dar frutos. A chave para compreender essa escolha divina é renderizada completamente, tornando a busca por Deus uma verdadeira obsessão e cultivando o dom que Ele depositou em nós. João Batista enfatizou que é preciso diminuir para que Deus aumente em nossas vidas. Isso implica em abandonar ambições pessoais e posses mundanas para permitir que o Espírito Santo opere livremente em nossa existência. Ser escolhido por Deus é, portanto, uma chamada que requer uma resposta ativa e um compromisso em atender a essa vocação. Não devemos pensar que Deus escolhe apenas alguns privilegiados. Todos têm a oportunidade de responder ao chamado divino, independentemente de suas habilidades de expressão ou eloquência. Deus convoca todos nós para identificar responsabilidades e tarefas específicas em seu reino. É crucial evitar comparações da nossa vocação com a de outras pessoas. Devemos permanecer fiéis ao Senhor, independentemente de onde começarmos. Especialmente quero dirigir-me àquelas que talvez pensem: Deus nunca me escolheria, cometi muitos erros, há pessoas melhores lá fora que Ele poderia escolher. Se você se sente assim, considere que a transformação de Saulo de Tarso em apóstolo Paulo é um exemplo notável de como ninguém está além do alcance de Jesus Cristo. Independentemente de erros passados, pecados ou histórico, Deus pode utilizar qualquer pessoa, independentemente do local de nascimento, sexo ou raça. O apóstolo Paulo, uma das vozes mais influentes na Bíblia, detalhou suas ações adversárias em Atos 26:9. Ele admitiu ter feito coisas horríveis, perseguindo e causando danos aos cristãos. No entanto, mesmo após essas ações, Deus escolheu e usou Paulo de maneiras extraordinárias. Se você se pergunta se pode ser escolhido por Deus, a resposta é sim. Às vezes, erroneamente associamos apenas aqueles que pregam para grandes audiências no YouTube. No entanto, ser escolhido por Deus pode assumir diversas formas, desde ser um facilitador que permite a propagação do Evangelho até ser um apoiador que oferece suporte de diversas maneiras. Papéis consumidos como esses são tão cruciais em relação aos grandes líderes. Deus transcende as limitações humanas e seu chamado se estende a todos nós, independentemente do papel que desempenhamos nos bastidores ou na frente das câmeras.
Como alguém já me disse uma vez, eu me questiono se o problema não está na inexistência de Deus falando, mas sim no fato de não estarmos ouvindo. Agora, percebo a profundidade dessa afirmação ao refletir sobre meu relacionamento pessoal com o Senhor. Com que frequência buscamos a Deus com perguntas ou com as mãos seguidas em busca de algo? No entanto, caro amigo, acredito que chega um momento em nossas vidas em que devemos nos aproximar de Deus com a intenção de ouvi-lo. Deveria haver um momento crucial em nossa jornada cristã em que nossa oração seja: Senhor, fale comigo. Fale sobre minha família, sobre meus planos, meus sonhos e ambições. Revela-me a tua vontade para a minha vida. Como Deus se expressa e quais são os sinais de que Ele está falando conosco? Deus pode se comunicar conosco ao imprimir algo em nosso espírito. Muitas pessoas compartilharam experiências de sentir uma forte motivação para orar por alguém, apenas para descobrir que essa pessoa estava em uma necessidade desesperada de ajuda. Outros testemunharam ter um sentimento em comum e um desejo de seguir uma direção diferente do habitual, apenas para descobrir que evitar aquela rota era crucial devido aos perigos iminentes. Há relatos de pessoas inquietas, achando que algo estava errado quando encontraram certas pessoas, apenas para descobrir mais tarde que estavam envolvidos em atividades externas. Esses exemplos demonstram como o Senhor pode falar conosco, imprimindo algo em nosso espírito. Atos 17, versículo 16 destaca como o espírito de Paulo foi provocado quando viu que Atenas foi entregue à idolatria. Da mesma forma, em Atos 18, versículo 5, Paulo foi compelido pelo Espírito a testemunhar aos judeus sobre Jesus Cristo. Em ambos os casos, Deus ou o Espírito de Deus impressionou Paulo, provocando e obrigando-o a agir. Essas situações destacam o próprio Espírito, conforme mencionado em Romanos 8, versículo 16, nos guia e comunica a vontade divina. Testemunhar com o nosso espírito é expresso de diversas maneiras, e em algumas traduções é descrito como o próprio Espírito testificando ou se unindo ao nosso espírito. Isso pode ser identificado como intuição, impressão, consciência interior ou inspiração. Em essência, manifesta-se de diversas maneiras. Outra forma pela qual Deus se comunica é por meio de uma voz suave e delicada, uma voz interna no âmago do seu coração. Já experimentou aquele momento em que cometeu um erro, como mentiroso, e, posteriormente, uma voz profunda em seu coração o orienta a confessar o seu erro. Uma fé robusta se desenvolve muitas vezes como resultado de intensas provas. Embora não procuremos facilmente enfrentar desafios, é reconfortante saber que, quando nos deparamos com grandes dificuldades, uma fé resistente pode emergir no processo. Ao considerar os heróis da fé na Bíblia e as provas que enfrentamos, notamos uma característica comum: a força inabalável de sua fé. Daniel, lançado na cova dos leões, manteve-se firme em Deus. Paulo e Silas, espancados, acorrentados e presos, ainda louvaram a Deus. Moisés, diante do Mar Vermelho, sem saber o que ocorreria, clamou ao Senhor. Esses exemplos ilustram homens que encontraram firmeza e confiança no Senhor, mesmo quando as probabilidades estavam contra eles.
Sua fé apareceu inabalada, pois reconheciam que o Deus a quem servia era maior e mais poderoso do que qualquer adversidade. Podemos muito aprender com esses crentes bíblicos sobre como enfrentar a adversidade. Mesmo nos dias atuais, nos deparamos com situações em que nossa fé é testada e cabe a nós decidir como responder. Embora nossos testes possam não se assemelhar a uma cova de leões famintos ou à perseguição de um exército militar diante de um vasto corpo de água, podem parecer igualmente desafiadores e intimidantes. A Bíblia, em 1 Pedro 1, versículo 6-7, nos conforta, afirmando que em meio às tristezas e várias provações, nossa fé genuína é mais preciosa do que o ouro que perece. Assim como o ouro orgânico pelo fogo, nossa fé provada pode resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você quer aprender mais sobre como buscar a Deus através das Escrituras Sagradas? Te convido a acessar o link do livro Manual Bíblico que está no primeiro comentário fixado e que te ajudará a ter mais conhecimento da Palavra de Deus. A Ti, Pai, dou todos os louvores, honra e glória em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!